E aí galera, David aqui. As catástrofes naturais ocorrem desde o início dos tempos. No entanto, nas últimas décadas, esses fenômenos vêm se intensificando, devastando países inteiros e deixando milhares de pessoas sem praticamente nada. Conheça agora os desastres naturais que aconteceram nos últimos tempos. Os tsunamis de gelo. Em junho do ano passado, algo muito estranho aconteceu em uma cidade russa. Em vídeos gravados por moradores, podemos ver ondas de gelo vindo em direção das pessoas, como se fossem um tsunami. Isso acontece quando o gelo se forma sobre o mar quando as temperaturas estão baixas e começa a descongelar no verão, levantando a camada de água congelada. O mecanismo do tsunami de gelo é bem parecido com o de uma tempestade. Mas a única diferença é que este ocorre em temperaturas que marcam muito menos de 0 graus Celsius. Fenômenos naturais como estes já foram vistos antes, em outros países com temperaturas bem baixas, como já aconteceu na cidade de Ontário, lá no Canadá. E aí pessoal, já imaginaram enfrentar um tsunami como esse? Tempestade de granizo. Também em junho de 2019, uma chuva de granizo muito forte atingiu a parte sul da Alemanha, na cidade de Baviera. Segundo testemunhas que estavam no local no momento da chuva, as pedras de granizo possuíam um tamanho exato de bolas de tênis, que deram um enorme prejuízo às casas e os carros daquela região. Além das enormes pedras de granizo, o vento chegou aos insanos 120 km por hora, uma velocidade muito alta para uma tempestade. A água da chuva ainda inundou grande parte das casas daquela região. Segundo dados dos serviços de emergência da cidade de Munique, mais de 550 operações de resgates foram solicitadas para o local atingido pela tempestade em questão de poucas horas. Um dos moradores mais antigos contou que o barulho causado pelas pedras de granizo lembrava muito ao feito pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, algo que ele nunca imaginou ter que ouvir novamente. Tempestade de furacões no ano de 2019. A Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos previu que a tempestade de furacões seria muito intensa em seu território e nos países vizinhos no último ano em que se passou. E ela acertou em cheio. Os estudos preveram que furacões excederam os 180 km por hora, com a maioria deles caracterizados pelo intenso nível de destruição. Pois é, pessoal, após a divulgação dessas previsões, não demorou muito para que o furacão Dorian chegasse com tudo, se tornando o furacão de maior intensidade a um dia atingir as Bahamas. O furacão Dorian se desenvolveu a partir de uma onda tropical que viajava na direção oeste do nosso planeta, demorando assim mais tempo para se formar completamente do que os especialistas esperavam, com ventos que chegaram a 354 km por hora. Dorian destruiu tudo que via pela frente e entrou para a história. O terremoto californiano. Pessoal, em setembro do ano passado, um terremoto caracterizado como 5 nas escalas de 8 níveis Richter foi registrado na Albânia. As regiões central e oeste do país sofreram com um terremoto, que garantiu problemas no fornecimento de água e energia elétrica à população por dias. Além disso, mais de 100 moradores foram gravemente feridos, e cerca de 600 toneladas de edifícios residenciais foram ao chão. De acordo com relatórios das autoridades albanesas, o terremoto foi o mais intenso registrado em mais de 30 anos. Com todos estes outros tantos desastres naturais, fica evidente perceber que o nosso planeta realmente não está bem. Todos devem tomar atitudes responsáveis e conscientes quanto ao meio ambiente, para que nossas gerações futuras não precisem pagar a conta de um erro que nós estamos cometendo nos dias de hoje. O aquecimento global corresponde ao aumento de temperatura média terrestre, causado pelo acúmulo de gases poluentes na nossa atmosfera. O século XX foi considerado o período mais quente desde a última glaciação. Houve um aumento aí de mais ou menos 0,7 graus Celsius nos últimos 100 anos. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ou apenas IPCC, que é o órgão governamental responsável por estudos sobre o aquecimento global, acredita que o cenário para as próximas décadas é de temperaturas ainda mais altas. Estudos recentes de 2017 indicam que são de 90% as chances do aumento das temperaturas médias no século XXI para valores entre 2 a 4,9 graus Celsius. Um aumento de apenas 2 graus já resultaria em graves e irreversíveis problemas ao ambiente. Por isso, galera, o aquecimento global é considerado um problema ambiental urgente com graves consequências para a humanidade.
Porém, o tema ainda é meio controverso, tá? Para alguns cientistas, o aquecimento global é uma completa farsa. Eles argumentam que a Terra passa por períodos de esfriamento e também de aquecimento, o que seria um processo completamente natural. O efeito estufa e o aquecimento global. O efeito natural do efeito estufa está intimamente ligado às mudanças climáticas que ocorrem no nosso planeta. O efeito estufa, apesar de relacionado com o aquecimento global, é um processo que garante que a Terra mantenha a temperatura adequada para a vida. Sem ele, o planeta seria muito frio, a ponto de muitas formas de vida não existirem. O problema está no aumento da emissão de gases poluentes, pessoal, chamados de gases de efeito estufa. Eles se acumulam na atmosfera e, com isso, há uma maior retenção de calor da nossa Terra. E então, como será que acontece esse tal de aquecimento global? Calma aí que eu vou explicar aqui para vocês. O aumento na concentração dos gases de efeito estufa provoca alterações nas trocas de calor, ficando a maior parte retida na atmosfera, galera. Em consequência disso, ocorre o aumento da temperatura, o que causa o aquecimento global. É importante destacar que o aumento da emissão de gases do efeito estufa é resultado das atividades humanas. Esse processo iniciou no século XVIII, com a Revolução Industrial e perdura até os dias atuais. Mas quais são as causas, David? A principal causa do aquecimento global é a emissão de gases de efeito estufa. Estimativas sugerem que as emissões de gases do efeito estufa em decorrência de atividades humanas aumentaram em 70% no período de 1970 a 2004. Existem várias atividades que emitem esses gases. As principais delas são essas que eu vou listar para vocês. Usos de combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis usados em automóveis movidos a gasolina e óleo diesel libera dióxido de carbono, considerado o maior responsável por essa retenção de calor. Desmatamento. O desmatamento, além de destruir grandes áreas de florestas, também libera gases de efeito estufa. Queimadas. A queima da vegetação libera quantidades significativas de dióxido de carbono. Atividades industriais. As indústrias que fazem o uso de combustíveis fósseis também são responsáveis pela emissão de gases poluentes. Essa situação compreende a maior parte de emissão de gases de efeito estufa em países desenvolvidos. E quais são as consequências disso? Bom, como vimos, os gases poluentes formam uma espécie de cobertor em torno do planeta. Eles impedem que a radiação solar, refletida pela superfície em forma de calor, se dissipe para o espaço. O aquecimento global provoca uma série de alterações no planeta, das quais as principais são essas: mudanças na composição da fauna e da flora em todo o planeta, derretimento de grandes massas de gelos das regiões polares, ocasionando assim o aumento do nível do mar. Isso poderá levar à submersão das cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas. Já imaginou, pessoal, que absurdo isso? Aumento de gases de desastres naturais como inundações, tempestades e também furacões, extinções de espécies, desertificações de áreas naturais, as secas poderão ser bem mais frequentes, as mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas, e as regiões congeladas estão sob maior pressão do aquecimento global devido aí à elevação da temperatura superior à média mundial. O derretimento das calotas polares já é uma realidade e os impactos negativos na região já podem ser observados. A vasta maioria dos automóveis no mundo consomem algum tipo de combustível fóssil, normalmente aí gasolina, pessoal, diesel ou também óleo, e um motor de combustão para produzir a energia necessária para viajar. Quando os combustíveis são queimados, eles criam poluição na forma de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, como já falado aqui, o CO2, óxido nitroso e metano, que é constantemente liberado pelo silenciador do veículo. O CO2 é o maior contaminante liberado em grandes quantidades. Enquanto que as plantas absorvem o dióxido de carbono, a quantidade de veículos do mundo está aumentando bastante, enquanto que o tamanho das florestas diminui muito, levando assim a um aumento de concentração de CO2 no ar. O impacto dos gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa são aqueles que são capazes de absorver a radiação do calor no espectro infravermelho, como a radiação térmica emitida pelo Sol. Com a poluição dos carros, aumenta a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, mas o calor do Sol é capturado e retido pela atmosfera, levando assim a um aumento nas temperaturas e ao aquecimento global. Bom, muitos cientistas acreditam que esse efeito estufa é a causa primária para o aumento nas temperaturas globais que a Terra sofreu ao longo do século passado, enquanto que outros atribuem o aquecimento global principalmente a padrões cíclicos de aquecimento e à atividade solar, reduzindo o impacto dos veículos no aquecimento global.
Nos últimos anos, existe um foco crescente na necessidade de controlar a poluição dos carros e sua possível contribuição para o aquecimento global. Restrições mais rígidas para combustíveis, motores e emissões são uma forma de combater a poluição dos carros. Outra forma, talvez mais promissora, é migrar para o uso de combustíveis e fontes de energias alternativas que possam ser usadas para alimentar veículos que emitem menos gases que contribuem para o efeito estufa. A tecnologia de carros híbridos, que usa bateria elétrica para suplementar a energia dos combustíveis fósseis, é um primeiro passo para reduzir a poluição dos carros. Uma das principais dificuldades na hora de combater o impacto dos carros é que as restrições e regulações impostas em um país não afetam completamente os carros de outros países. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A China está rapidamente se tornando um dos maiores emissores de combustíveis fósseis a partir de veículos, o que pode assim anular quaisquer progressos feitos para a regulação cuidadosa dos carros nos Estados Unidos e também lá na Europa. Vulcões artificiais podem sim amenizar o aquecimento global. Alguns cientistas parecem ter encontrado uma solução bem comum para amenizar os efeitos do aquecimento: a construção de vulcões falsos e capazes de lançar grandes quantidades de aerosol de sulfato na atmosfera. Pois bem, a ideia surgiu com a erupção do Monte Pinatubo, em 1991. Na ocasião, 20 megatons de dióxido de enxofre foram ejetados na atmosfera, o que tornou o verão no norte da Europa cerca de 15 graus mais baixo. Porém, em vez de vulcões naturais, os pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, pretenderam assim implantar versões artificiais dos temidos lançadores de lava. Por meio de cálculos, os cientistas tentaram descobrir o que seria necessário para construir um vulcão que pudesse assim produzir o mesmo efeito em determinada área. De acordo com um estudo publicado recentemente, lançar 30 mg de dióxido de enxofre por metro quadrado de ar resultaria em uma redução de até 30 graus nos horários mais quentes do dia. Porém, galera, uma reação indesejada. Todos sabem que o aerosol não é bom para a camada de ozônio, e sendo assim, se usarmos essa técnica, podemos correr o risco aí de estragar o clima do planeta completamente de vez, e não é isso que a gente quer, né? Portanto, talvez a melhor medida para se combater o aquecimento global continue sendo poluir menos. Mas e você? No que você acredita? Acha que devemos nos preocupar com o aquecimento global ou tudo isso não passa de uma simples farsa? Deixa aqui embaixo as suas opiniões que eu quero comentar junto com vocês.